pornografia, revista de mulher pelada, site pornográfico, sexo virtual, sexo pelo telefone, sexo sei com quê, a coiseira, meu filho, eu nem vou aqui relatar. Muita coisa a gente nem sabe que existe, mas existe, viu? Então fuja de todo tipo de pornografia, que é um pecado contra o sexto mandamento. Primeira lei de Deus, as três que se referem a Deus: adorar a Deus, amar a Deus acima de todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão, guardar domingos e festas de guarda. Isto é um conselho de Deus? É um conselho? Ou é um mandamento? É um conselho ou mandamento? Então Deus não está pedindo, Deus está... E por que Ele pode mandar? Ah, padre, porque Ele é Deus. Não é isso que a Bíblia revela. Deus, Ele pode mandar porque Ele outrora nos libertou, quando éramos ainda pecadores, em Cristo Jesus. Então Ele já provou que Ele quer o nosso bem. Então agora Ele dá os mandamentos para que aquele povo do Egito, que saiu do Egito, saiba: eu sou o Senhor Deus, que tirou o meu povo do Egito. Por isso, Ele dá os 10 mandamentos. O que é amar a Deus sobre todas as coisas? Responda: é viver de acordo com a sua vontade. É louvá-lo com a minha vida. Eu sei que muitas pessoas não têm costume, mas comece a rezar neste tempo, quando você lembrar, o Magnífica, uma oração bíblica maravilhosa de Nossa Senhora, e que tem muita gente que não reza. Tem muita gente que não reza. O pessoal fica inventando. O pessoal tem muita criatividade orante. Eles inventam muitas orações. O problema é que muita gente se afasta das orações bíblicas, que são as orações principais. O Magnífica, ele tem o poder de transformar a nossa angústia em alegria, porque ela é uma oração positiva. A minha alma engrandece o Senhor. Maria está adorando a Deus. O meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Está adorando a Deus, porque Ele, que é grande, olhou para a pequenez de quem? Viu por que Deus olhou para Maria? Não é porque Maria ouviu a sua palavra, porque Maria se tornou a sua serva. Servo não é aquele que ouve, é aquele que faz aquilo que ouve. Você quer que Deus abençoe você? Você quer que Deus exalte a sua família? Você quer que Deus abra todos os teus caminhos? Seja servo dele, obedeça a Ele. Há pessoas que dizem que adoram a Deus acima de todas as coisas, mas são pessoas cheias de superstição. Início do ano, come o romã, e joga o carocinho para trás, põe não sei o que na carteira, e come não sei o que, e pula ondinha, e põe uma figa no peito, e pecinho de coelho. Quer dizer, a pessoa, ela diz que adora a Deus acima de todas as coisas, mas na hora do vamos ver, é cheia de superstição. Coisinhas que dão a segurança para aqueles que não encontram a segurança em Deus. Meu irmão, se pezinho de coelho dessa sorte, você não tinha pego o coelho, porque deu sorte para você, mas para o coelho, coitado. Então são coisas que o ser humano foi colecionando e que não tem poder para transformar a nossa vida. Há pessoas que até vão à igreja, mas quando tem oportunidade, vai lá para a pessoa jogar carta, ler a mão, tarô, fica lendo horóscopo. Aí eu não saio de casa sem ler horóscopo. Oh, povo, horóscopo. E a pessoa vai acreditando nessas coisas. Eu prefiro ficar com o versículo bíblico: se Deus é por nós, eu posso ler, porque eu não vou perder tempo de ler essas coisas, mas eu posso até ler: hoje não saia de casa, você vai ser atropelado.
Eu não creio em superstições, em adivinhações, eu creio na palavra de Deus. E a palavra de Deus me revela: eu sou o seu pastor e nada faltará a você. Em vez de perder tempo ficar lendo essas porcarias, vá ler a palavra de Deus. Pessoas que ficam mexendo com magia, pessoa que vai à missa e faz macumba. De vez em quando aparece aqui do lado do santuário umas panelas com macumba. Eu tenho que ir lá meter o pé em tudo. E meto o pé e falo: pode vir para mim. O que está aí? O padre aqui remata no peito. Meu filho, tem gente que faz bicumba, tricumba e policumba. Macumba é uma, tem gente que faz duas para garantir, é bicumba. Tem uns que faz 3. E eu vou te lançar um desafio. Você que está aqui no santuário e você que nos vê pelo DVD. Para eu provar para você que não tem macumba, faça macumba para mim. Pode mandar, meu filho, os macumbeiros reunir, manda macumba para mim. Pode reunir os macumbeiros de Divinópolis, todos, aqui na porta do santuário. Os macumbeiros lá embaixo com as macumbas dele, e eu aqui em cima com o Santíssimo Sacramento. Eu quero saber quem vence. Quero saber quem vence. Meu irmão, para com essas coisas. Olha, eu não tenho nada contra macumbeiro, não tenho nada a favor também não. Mas se você quiser ir para esta área, então você vai para lá, mas não leia mais a palavra de Deus, não comungue, não fique pedindo bênção para Deus. Isso não existe. A pessoa fica misturando as coisas. Pessoa que vai à missa e de vez em quando fica invocando mortos, sente espiritismo. Escreve uma carta para mim. Eu estou lendo um livro psicografado. É o espírito fulano de tal. Gente, para cima de mim, a pessoa enquanto era viva nunca escreveu um bilhete. Depois que morre está escrevendo livro. Depois que morre, para cima de mim, não misture óleo com água. Uma coisa é cristianismo, outra coisa é espiritismo. Adorar a Deus é viver de acordo com a sua palavra. Segundo, não pronuncie o nome de Deus em vão. Repete: o nome de Deus é santo. Repete. Eu estou preocupado agora não é com o mundão não, é com a igreja. Até em certos momentos, o nome de Jesus perdeu o valor dentro da igreja. Vai ter uma festa de jovem, é Cristo Dance. Cristo Dance. Vai ter uma farofa, é a farofa de Jesus. Tem gente que testa microfone com o nome do Filho de Deus. SUS, Jesus. Perdeu o valor. O nome de Jesus agora está sendo usado. Cuidado. Nunca, meu irmão, nunca. Ouça, se a pessoa começar a falar: me desculpa, mas você vai me desculpar, não me contamine. E nunca conte piadas que tem o nome de Jesus. Tem gente que fica contando piada com o nome de Jesus. E eu já contei umas piadinhas com o nome de Jesus, eu parei com isso, não pode. Mesmo que é piada inocente, o nome do Senhor é o nome santo. Você substitui Jesus lá, põe um outro cara, põe Genésio, qualquer coisa. Mas não é o nome do Senhor. Esse nome tem poder. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e nos infernos, e toda língua professe: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de... Falando sobre o nome santo de Deus, nunca diga: juro por Deus. Jure por você, porque Deus não vai assinar o seu juramento em nome dele. Ele não precisa. Você tem que ter um nome próprio para jurar em seu nome. Blasfêmias, cuidado com blasfêmia. Proferir coisas contra Deus. Se Deus existe, vamos ver se ele faz isso. Eu já vi na televisão, um canal protestante, o sujeito ensinando isso. Você, meu irmão, tem que chegar em casa e desafia Deus. Fala para Deus: a minha família toda é tudo acampado de ateu e está com um carro zero. Se Deus existe, eu quero um Vectra. Se Deus existe, eu quero. Olha, filho. Primeiro, que não vai ganhar nada, que senão é lavagem de dinheiro. Segundo, se Deus existe,
Ele vai te dar um Veritas só para provar que Ele existe? Nós não alcançamos a graça de Deus colocando a sua existência em xeque, mas de joelhos e com fé. É assim que o cristão reza: Senhor, eu creio em Ti, e seja feita a Tua vontade. Eu quero fazer aquilo que Deus quer, e eu quero aquilo que Deus faz. Cuidado para brincar com... Aí também que eles pararam com isso. Nos tribunais antigos, chamava lá o réu para depor, aí o soldado chegava com a Bíblia. Coloca a mão na Bíblia. Eles colocavam a mão na Bíblia. Você jura dizer a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade? Juro! Tinha um quadro naquele tempo do Chico Anísio, não sei se você lembra disso. Um quadro era isso. Aí a pessoa punha a Bíblia e falava assim: juro! Apareceu o Chico Anísio. Eita, mentirinha porreta só. Quer um exemplo? Não vou contar o santo não, mas o milagre eu vou contar. Eu já passei por uma experiência que eu sabia que a pessoa tinha feito aquilo, mas eu não podia acusar a pessoa pelo meu estado aonde eu estava. Mas eu sabia quem era e o outro padre sabia, porque só ela tinha a chave e a pessoa fez tal coisa. Nós chamamos os funcionários todos, não foi em Divinópolis, na paróquia antes de eu vir para cá em outro lugar. Chamamos todos, e o pároco, que não era eu estava na sala, ele colocou a Bíblia e falou assim: vocês vão colocar a mão na Bíblia e vão jurar perante Deus que não foi você. E se você jurar falso, você está aberto às desgraças que pode acontecer. Eu vi a pessoa fazendo, eu vi, só que eu não podia falar. A pessoa colocou a mão chorando: eu juro pela palavra de Deus que me aconteça qualquer desgraça comigo ou com meus filhos. O que eu matei a charada na hora? Ela não acredita que a Bíblia é palavra de Deus. É um livro, que se ela acreditasse, ela não falava isso jamais. Ela tomou o nome de Deus em vão, fez um juramento falso. E aqui eu já quero entrar com um pedido, se é que eu posso pedir alguma coisa. O mundão, deixa o mundão para lá, vamos ficar nós aqui, nós que somos de Deus. Por favor, meu irmão, vamos voltar a colocar nos nossos filhos nomes com significado e nomes bíblicos. Eu quero que o meu filho seja um guerreiro de Deus, Miguel. Eu quero que o meu filho seja uma bênção na minha vida, que traga coisas boas, Gabriel. Ana, Clara, pega o nome de um santo. Não fica olhando artista de Hollywood, cantor famoso, né? Vocês vão entrar depois no site, não vou contar aqui não, mas entra lá, padrechristchankar.com.br, está na capa. Está lá um texto que eu fiz sobre as piriguetes, que agora está na moda, a menina quer ser piriguete. Então abra lá o site e leia lá o que está escrito lá, para depois você pensar em si. Uma mãe me procurou com o cabelo em pé, falou assim: Padre Cristo, o mundo está acabando. O que aconteceu, minha filha? Minha menina de 4 anos chegou para mim e falou assim: mamãe, quando eu crescer, eu quero ser uma mulher fruta. Eu não sei qual fruta. É influência de quem? Da televisão. Ela quer ser uma piriguete. Ela não tem 7 anos. E tem mãe que deixa a menina vestir. A menina tem 7, 8 anos, dá vestido igual a prostituta. E o pessoal acha bonitinho. E vai crescendo, e depois nós temos que imitar as coisas de Deus. Tantos nomes bonitos, nomes com... Está voltando, viu? Está voltando. Tem muito Paulo, muito Pedro, muito João, Samuel, Ana, Maria, nomes que a Bíblia e que os santos nos dão, não é? Isso tem que ser olhado também. Ô padre, o que é, meu filho? O que você está falando aí de nome de Deus? Agora você já entrou aí falando do nome da gente, que tem a ver uma coisa com a outra. O que tem a ver? Porque se você colocasse os nomes louco e ficasse com essa loucura para lá, tudo bem. Não, mas eles trazem a criança para ser batizada. E esse nome louco é inserido no mistério de Deus. Quando o padre diz: eu te batizo, e fala o nome da criança, em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Aquele nome já não é mais nome, é uma pessoa. Quando você ouve assim, Padre Christian Shankar, você não pensa no nome, você pensa em quem? Em mim, sou eu. Ana Maria, mãe do Padre, Beth, Maurício, Paulo. Não é mais o nome, é a pessoa. Então a sua pessoa é inserida em Deus. E o que você quer que aquela pessoa seja, de acordo com o seu nome. Terceiro mandamento de Deus: santificar o dia do Senhor. Que dia que é o dia do Senhor? É o domingo. Para certas seitas, o dia do Senhor não é o domingo. É que dia? É sábado. E eles vão na sua casa falar isso. Olha aqui na Bíblia, ó. Santificarás o dia de... É porque eles são ou uma seita, ou eles são uma seita cristã com origem no judaísmo. Porque o dia do judeu é o sábado. O dia do cristão, que é o domingo. Tanto que Deus cria o mundo em 6 dias e descansa no sábado, que é o dia santo. Jesus ressuscita que dia? Domingo, primeiro dia da semana. É a nova criação. Ao mesmo tempo que o domingo é o primeiro, ele é o 8º dia. Domingo vem de Domenica, dies Domini, é o dia do Senhor. Hoje em dia é muito complicado. Por qualquer motivo, falta-se da missa dominical. Eu estou com dor de cabeça, eu não vou à missa. Não estou com vontade não, eu vou à missa. Eu fui para o sítio, não vou à missa. Chegou visita, eu não vou à missa. Meu irmão, você está desobedecendo um mandamento de Deus. Guardarás domingo e festa de guarda. É o dia de se encontrar com o nosso Deus. Tem 3 motivos aqui que as pessoas dizem. Eu só vou à missa quando eu estou com vontade, ou quando sobra tempo, ou quando eu estou com problema. Abra um parênteses que eu vou dar um cutucão. Cuidado para você não ser um hipócrita aos olhos de Deus. Não é a meus olhos não, eu não vou condenar você. Mas Deus olha, e Jesus não chamou muita gente hipócrita? Continua chamando. E tem gente que aqui para nós é hipócrita mesmo. Aparece na família alguém doente de câncer. Mas a família se converte. Aí eles vão à missa da família toda quarta, e levanta água benta, e chora, e clama o Senhor, e vai à missa domingo, e é Reginaldo Manzotti, e é terço, e livro de oração, e de buian novena, e vão rezar. Aí a pessoa faz o tratamento, faz a operação, arranca o caroço, faz lá a químio, o cabelinho cai, meu Deus, aí que eles rezam mais. Nossa senhora, vamos rezar. Aí o médico fala, está curado, está curado. Todo mundo, está curado, está curado. Aí devagarinho as pessoas param de rezar o terço, param de ouvir o padre, param de vir à missa e voltam para a mesma vida do passado. São cristãos hipócritas que só rezam na hora da tribulação. Ao invés da família se converter com aquela doença grave, quando a doença é curada, a família debanda de novo. Quem parou de beber, eu vou parar de beber para o meu filho ser curado, não bebo nunca mais. O filho foi curado, está bebendo o dobro. Eu não fumo mais. Se a minha mulher sair desse como, não fumo mais. A mulher saiu, foram para a praia para comemorar 2 marços. Agora eu vou te contar. Você está vendo como que as pessoas brincam com Deus? Eles usam a Deus. Usam a Deus. Um pecado muito grave. Estou falando de todo mundo não, mas tem gente que tem esse pecado grave. Trabalhar no domingo. Domingo é dia do Senhor, é dia de descanso. Tem certas coisas que não podem parar. Exemplo, motorista de ônibus, eles estão rodando. Polícia, bombeiro, hospital. Tem muita coisa que não pode parar. Mas tem muitas coisas que poderia, mas não para por quê? É o dinheiro. Gente, em Divinópolis tem lugar que está abrindo sexta-feira da paixão e vendendo carne. E o pior, o dono do lugar se diz católico. Gosta de missa. Hipócrita! Era melhor não vir à missa e deixar o boteco aberto dia e noite. Vocês estão entendendo o que eu estou pregando para você?
Sede praticantes da palavra, e não mero ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Eu sou católico, eu vou à missa, eu colaboro com a igreja. Mas essa feita paixão, tudo está fechado, eu vou ter que abrir que o lucro é maior. Ele está ouvindo a palavra, mas não está praticando, então ele está se enganando. Não sou eu que estou falando, meu irmão, é palavra de Deus. Obedeçam ao terceiro mandamento: guarde dia santo, guarde o dia do Senhor. São os 3 mandamentos de Deus. Se você amar a Deus, não tomar o seu santo nome em vão e guardar o dia de estar com Ele, você cumpriu as suas obrigações com Deus. E com o ser humano, são 7. 4º mandamento e o primeiro para nós. Repita: honrar pai e mãe. O que é honrar alguém? Quer um exemplo? Quer um exemplo? Tom Tarcísio um dia ligou e falou assim: Padre Christian, o senhor já jantou? Não. Então eu vou jantar com o senhor. Só que tem um problema, que eu não janto, né? Aí eu falei: pelo amor de Deus, encomenda 2 pizzas que o bispo vem. Aí ligamos, encomendamos 2 pizzas. Aí, quando está eu e Padre Miguel, a gente põe uma toalhinha, põe um pratinho, põe a comida na vasilha mesmo. Como o Dom Tarcísio estava vindo, e é o nosso pastor, a quem a gente tem muita estima, eu queria honrar a presença dele. Então coloquei um forro melhor, coloquei uns pratos mais bonitos, coloquei uma tacinha, pus um vinho. Não é assim que a gente recebe alguém que você quer honrar. Quando você vai à minha casa, eu quero honrar a sua presença, fazendo uma comida melhor. O que é honrar a Deus? O que é honrar pai e mãe? O que é honrar a si próprio? É tratar bem. É tratar bem. É você fazer mimo para o outro. É você fazer, como a gente fala, gracinha para o outro. Você fazer algo que não é comum você fazer. O que é honrar pai e mãe? É respeitar o pai. É ter carinho com a mãe. É procurar entender o motivo que leva os seus pais a fazerem o que fazem. E o principal que está faltando hoje, repita comigo: honrar requer reconhecimento. Tem filho que não reconhece o que os pais fazem ou já fizeram. Tem filho que não sabe que ele ficou chorando de madrugada e a mãe, e agora a mãe o chama depois que ele já deitou. Ele está acordado ainda. Ô meu filho, traz um copo d'água. Ih, já deitei. Quantas vezes eu nem deitei, e nunca reclamei. A mamãe ou o papai quebra a perna, está lá na cama. Ô meu filho, traz ali o marrequinho para eu fazer um xixi. Ai, que nojo, que nojo. Vai perguntar a mamãe quantas vezes já limpou. Que as 2 moranguinhas cheias de caramelo. E a mãe está lá, Honrar pai e mãe é reconhecer o sacrifício que o pai e a mãe já fez por nós. Responsabilidade dos pais adultos com os pais idosos. Gente, vou só citar aqui para não alongar. Tem filho que pega o dinheiro da aposentadoria dos pais e gasta, nem remédio compra. Deixa os pais julgados no barracão do fundo, nem visita. Ou joga no asilo, deixa lá. São filhos que gritam, são brutos com os pais, falam palavrões, não têm paciência, são indiferentes e não colaboram com nada. E tem muita gente que faz isso e fica batendo peito na igreja, fica lendo Bíblia, fica comungando. Sede praticantes da palavra e não enganando-vos a vós mesmos. Na catequese, quando eu vou fazer com as crianças algum encontro, eu falo: qual que é o 4º mandamento? Honrar pai e mãe. Vocês sabem de cor, hein? Sabemos. Vocês estão praticando? As crianças ficam assim. Quer dizer, saber nós sabemos, mas o que salva não é ouvir, é praticar. Mas aqui eu quero dar um cutucão. Tem muitos filhos ruins porque tiveram pais ruins. Eles são um reflexo
dos pais. E eles não conseguem vencer isso. Quais são os deveres dos pais para com os filhos? Educação. É dever do pai e da mãe educar o menino. Criação de um lar. O que é lar? Carinho, afeto, diálogo, valorização das virtudes, evangelização dos filhos. Tem certos pais que transformam a vida dos filhos no inferno. Eu tenho atendido o jovem, fala, padre, o meu pior inimigo é meu pai. Olha o que ele está fazendo comigo, eu até duvido, não é possível. Ele me trata assim, ele faz isso. A minha mãe é minha pior inimiga, ela faz? Não, meu irmão. Colabore com seus pais, mas pais, colaborem com os seus filhos. Não esqueçam do 4º mandamento de Deus, honrar pai. Qual que é o 5º mandamento? Não matar. Isso tudo está em Êxodo capítulo 20. Não matar. Hoje mata-se por qualquer motivo. Você parou no trânsito, tem uma buzinada, tá, mata. Você pagou uma coisa, faltou R$5, mata. Entra na padaria, vai roubar o caixa, tem menos de R$500, mas hoje a vida humana perdeu o valor. Mata-se por qualquer motivo. Na nossa região aqui as coisas ainda estão um pouco sob controle. Esse tanto de morte que nós vemos em Divinópolis, que aqui morre gente, né? Mas, se não todos, 99,9% são ligados ao tráfico de drogas. Tanto é que eles estão matando para lá, o pessoal está fazendo vista grossa, ninguém toma providência, então, mais ou menos é assim que funciona. Não, você é briga de traficante, é maconheiro, então ninguém quer saber de nada, ou o processo arquivo, ninguém vai preso, pronto. Por quê? Mas quando a coisa começa a virar, a mãe saindo com o filho da garagem, o assaltante fala que ela para parar, ela acelera, um tiro nela, um tiro na criança. A mãe na cadeira de roda, a criança de 2 anos morta com um tiro na cabeça. Você fica horrorizado com as coisas. Se atira por qualquer motivo. A gente não fica horrorizado? Mas tem um outro crime aí que está acontecendo e que muita gente tampa os olhos. E que é um pecado grave. O aborto. A menina está grávida e o pai incentiva. Tira enquanto é pequeno. Você não vai casar com esse rapaz. O namorado fala, tira. É pecado direto e tem pecado indireto. Qual que é o pecado direto? A moça tirar o neném. Pecado grave. Qual que é o pecado indireto? Quem colaborou, quem incentivou, quem pagou, quem maltratou. Filho, nós não vamos ficar aqui julgando pedra em quem já fez aborto. Mas eu lhe dou um conselho. Procure um sacerdote. Abra o teu coração e faça uma boa confissão. Estou falando para ajudar. Coitado se a pessoa morre carregando um pecado desse. Tem remédio? Tem, mas procure o sacerdote. Não fica achando que aborto é muito natural, não. Outro pecado grave contra o não matar. O se matar, que é o suicídio. Antes o suicídio era tão grave que se a pessoa suicidasse, o padre não podia ir no enterro. Ela era enterrada fora do cemitério cristão. Não podia pôr cruz, que a pessoa tirou o bem maior. Hoje em dia se tem um outro entendimento do suicídio. A pessoa não está bem psiquicamente. Ela tem um distúrbio psíquico. Então a igreja faz a encomendação. Ô padre, tem gente que me pergunta isso. Quem suicida vai para o inferno? Eu não sou Deus. A igreja entrega a pessoa que suicida à misericórdia de Deus. Que nós conhecemos o ato. A pessoa pulou do prédio. Mas nós não sabemos o contexto e o que levou ela a fazer isso. E Deus sabe. O julgamento cabe a Deus. Nós devemos rezar pela pessoa e preservar a nossa vida, né? Sabe um pecado contra o 5º mandamento que muita gente não sabe? Não matar. Pessoa que não cuida da saúde, pessoa que come demais. Não é normal, meu irmão, uma pessoa com 200 quilos, isso é pecado. Pessoa, a não ser que a pessoa é doente. Não estou falando de doença, não. Estou falando de, é um pecado, você não está cuidando da saúde. Pessoa que só come comida muito gorda, coisa muito doce, e fuma, e bebe, e droga, você está se matando
lentamente. E Deus diz: não matarás nem o outro e nem a si mesmo. É preciso cuidar da própria saúde, né? Outra coisa que nós devemos pensar, isso aqui, ó, crime de trânsito. Um pecado grave que tem acontecido são pessoas que bebem, dirigem e matam. Aqui no Brasil é tudo festa, né? Se você mata dirigindo, pode estar bêbado que não vai dar nada. Mas devia comer uma cadeia boa, porque é um crime grave. É um crime grave. Dirigir bêbado, ultrapassagem perigosa, morte de inocentes, isso tudo aí vai prestar conta a Deus, né? Não estou julgando não, você sabe que a pessoa é irresponsável mesmo. Você pode falar que eu que falei. E vem uma carreta, aí o bonitão está na linha contínua, na curva. O dono da estrada, porque é um sujeito, uma mulher sem limite, não, eu vou cortar aqui mesmo. Aí ele pega, aí vem o outro carro, uma família, ou gente inocente, e arrebenta o carro de frente. É para ter dó da família que morreu, do irresponsável que cortou. A única pena é que ele não morreu sozinho, porque a pessoa está querendo isso, faixa contínua, curva, na subida, você mete o seu carro, você quer o quê? É se arrebentar mesmo. O problema é que está matando quem não tem nada a ver com as coisas. Preserve a sua vida e a vida dos outros, dirigindo com responsabilidade. Toda vez que eu saio para viajar de carro, seja para Canção Nova, para o aeroporto, quem está comigo sabe que eu rezo assim: Senhor, abençoe a nossa segurança, que nós zelemos pela nossa viagem e cuidemos com o bem-estar do outro. Quando eu pego um carro, eu tenho que preocupar com a minha vida e com a vida do outro, não é? Outra coisa que existe muito, morte emocional. Tem gente que não mata o outro assim não, ó. Mas tem gente que fala assim: fulano de tal morreu para mim. Não cumprimenta a pessoa mais, não olha para a cara dela mais. A pessoa está ouvindo, está falando, está ouvindo alguma coisa? Tá ouvindo agora? Tem gente que faz isso. Está matando o irmão. Isso chama morte emocional. É o contrário do perdão. E existe o assassinato lento e cruel. É a tortura psicológica. Eu não sei se você sabe, eu já atendi pessoas muito doentes que quem está matando é o filho. O filho faz tanta coisa que não deve que os pais estão ficando doentes. Atendi uma mulher, carne, pele e osso. Ah, padre, quem está fazendo isso comigo é a bebida do meu marido. Ele está matando a mulher. Essas mortes lentas, elas são consideradas para Deus como matar o outro. Você está matando a esperança do outro, matando a alegria do outro. Onde está a obediência ao mandamento de Deus: não matarás? As pessoas estão, esqueceram a Deus. Sexto mandamento: não cometerás adultério. Qual que é o sexto mandamento? Ou pecar contra a castidade. Se resume no mesmo mandamento. Quando você tem um relacionamento com alguém, se espera pelo menos duas coisas: fidelidade e castidade. Repete. O que é fidelidade? O compromisso que eu tenho com você, a aliança que eu tenho com quem eu amo. O que é castidade? Depende do seu estado. Castidade dos ministros: não ter relação. Castidade no matrimônio: eu tenho relação com a minha esposa ou com o meu marido, e fora disso é adultério. Quer dizer, a castidade ela pode ser vivida em todas os estados da sua vida. Quais são as ofensas à castidade? Repita comigo todas, são 5. Primeiro, luxúria, promiscuidade, pornografia, prostituição, estupro. São esses os pecados contra a castidade. O que é luxúria? Troca de parceiro. É a busca do prazer pelo prazer. Não importa a outra pessoa, eu quero é o gozo.
Eu quero é a carne. E a pessoa que está na luxúria. Pessoa que fica, né? Luxúria, tá bom. 2, promiscuidade. O que é a pessoa promíscua? Troca de parceiro constante com relacionamento sexual. Tem gente que tem relação sexual na mesma noite com 3, 4, 5. Ah, padre, mas é a modernidade. Pergunta para Deus se é a modernidade. Pergunta para a palavra de Deus se é a modernidade. Pergunta se Deus criou isso, esse corpo, para ser usado de maneira promíscua. A igreja nunca foi contra sexo. Pelo contrário, a igreja é bem a favor de um bom sexo. Porque quando o padre casa o marido e a mulher, eles só se unem depois da primeira relação sexual, depois do casamento. Tem que ter a relação sexual. Né? Eu não vou dizer aqui, senão vocês vão falar que eu estou levando o negócio para o caminho dos porcos. Mas quando nós estamos estudando, o professor ensina até quais são os sinais de que houve a consumação do casamento com relacionamento sexual completo. E o documento da igreja fala o que tem que ter. Quer dizer, se fosse ruim, a igreja não mandava fazer sexo. O que a igreja é contra é a promiscuidade. Não, enche a cadeira de camisinha, filho, resolveu o problema. O problema não é a camisinha, o problema é a promiscuidade. Tem gente que fala, a igreja é contra a camisinha. Quem falou que a igreja é contra a camisinha? Me mostra um documento que a igreja é contra a camisinha. A igreja é contra a promiscuidade. E a camisinha está por quê? Para a promiscuidade. Numa noite eu tenho 10 camisinhas, 10 pessoas, não vai me acontecer nada. Faça sexo seguro, use camisinha. Cuidado, hein? 3, pornografia. Revista de mulher pelada, site pornográfico, sexo virtual, sexo pelo telefone, sexo não sei com o quê. A coiseira, meu filho, que eu nem vou aqui relatar. Que muita coisa a gente nem sabe que existe, mas existe, viu? Então fuja de todo tipo de pornografia, que é um pecado contra o 6º mandamento. Prostituição, você negociar o corpo, se vender, né? E o estupro, nem precisa comentar, que vocês já sabem que é um pecado gravíssimo. Uma coisa que me inculca e que me contaram, não acredito não, mas me contaram. A pessoa é casada, vai à missa, comunga, lê Bíblia e vive no adultério. Aí eu sou casado, mas eu tenho uma outra mulher por aí. A minha preocupação não é a lei de Deus. A minha preocupação é que não descubram. Se ninguém descobrir, está valendo. Cuidado. Deus falou muito claro, não cometer adultério. Um homem falou com a mulher assim, ó, não sou homem de uma mulher, eu vou casar com você, mas não me cobre fidelidade. Amor eu faço só com você, mas sexo com todas. E a mulher casou. E agora está reclamando. Você casou com um tarado, né? O cara não... O cara é um tarado. Cuidado, meu irmão, não brinque com a palavra de Deus. Sabe um pecado grave contra o matrimônio? Vocês não sabem, eu vou contar para vocês. Pode falar que isso é lei de Deus. A pessoa, se não quer ter filho, ela não pode casar. Ela tem que ficar solteira. Tem gente que casa, mas não quer ter filho. Ela não sabe, mas o casamento é nulo. O casamento está anulado. Quem casa tem fidelidade, indissolubilidade e fecundidade. Eu estou casando, eu quero ser fiel a você, porque eu te amo. Pelo menos no meu coração, eu quero estar com você o resto da minha vida. E nós queremos ter filhos, para aumentar a prole, para cultivar a sociedade, aumentar a igreja, no batismo, etc. Tem gente que casa, não, a gente não quer ter filho não, porque eu não quero dividir herança, eu quero ter a minha vida, eu quero alguém do meu lado só para me comprar. Isso não é matrimônio não, isso é outra coisa, isso é outra coisa. Pode perguntar para qualquer padre isso, não é padre Cristo não. Se eu, não, tanto é que no casamento, vai em qualquer casamento, o ministro ou o padre pergunta, estais dispostos a receber os filhos que Deus os confiar, educando-os na lei de Cristo da igreja? Não, padre, a gente vai casar, mas não quer ter filho, não. Para o casamento. Pare agora. Para o casamento. Para o casamento, fala, ó, ou vai ter filho ou não casa, meu filho. Quer casar para não ter filho? Isso não existe, não. 7º mandamento.
não roubarás. Qual que é o sétimo? Muitos aboliram por conta própria esse mandamento. A poder, meu filho, ó. Eu vou fazer um trabalho a 50, mas o otário paga 200, eu vou cobrar 200. A pessoa mandou buscar uma coisa que era 30, me deu 50. Chegou lá, foi 25. Ela está pensando que é 30, 5 é meu. Eu sou esperto. Cadê o mandamento de Deus para não roubar? Passou no jornal agora. Um cara perdeu uma carteira andando de moto, sei lá. O outro veio de van, cheio de cheque. Pegou, chamou e devolveu. Nó, que lindo! Lindo não, obrigação. Você tem que assustar, não é com quem devolve. Você tem que assustar com quem está embolsando o que não é seu. Gente, olha para cá. Você que está assistindo. Dinheiro injusto não vai trazer felicidade para você. Você vai perder o dinheiro todo, e tudo que você comprar com ele não vai trazer felicidade. Por isso, vai pegando dinheiro injusto. Vai gastar com remédio, vai gastar com doença, vai gastar. Você não vai ter prazer com o dinheiro injusto. Ganhe aquilo que é seu, honestamente. Guarde aquilo que é seu. Não fique pegando aquilo que é dos outros, não. Hoje podia pôr uma placa, que a gente tem mais que gritar, pega ladrão, né? Que hoje o patrão rouba do empregado, o empregado rouba do patrão, é filho metendo a mão na carteira do pai, é pai passa no dinheiro. Que é isso, gente? Aí não dá. Não dá. Eu queria, nesse tempo de política, perguntar para todos os candidatos: você crê na Bíblia? Creio. Você crê nos mandamentos da lei de Deus? Creio. Então, pelo amor de Deus, meu filho, viva o sétimo mandamento: não roubarás. Mostra que você teme a Deus vivendo o sétimo mandamento. Porque hoje em dia, você sabe o que o padre está falando. Parece que ficou normal. Eu já escutei. Eu vou votar em fulano. Ele rouba, mas faz. Você escutou tipo de coisa assim? Quer dizer, na cabeça do povo, o político rouba mesmo. Na cabeça da maioria do brasileiro, o político rouba mesmo. E não é normal, não é normal. Ficou marcado, né? Oitavo mandamento, repita: não levantar falso testemunho. É a mentira, a calúnia, ficar falando da vida dos outros, falando aquilo que o outro não é. Tiago 1,26. Se alguém supõe ser religioso e não freia a sua língua, antes se engana e sua religião se torna vã. Olha aí, quem fala demais, para Deus a religião é vã, não está valendo nada. Deus tem interesse com aquilo que sai da sua língua. Tiago 1,26. Você quer fazer jejum? Faça jejum da língua, é o melhor jejum que tem. Não fale dos outros. Não fale dos outros. E outra, toda língua fofoqueira tem um ouvido desocupado. Se não tivesse ouvido para ouvir, não existiria língua que falasse. Então cuidado se você está sendo usado pelo diabo, pela língua ou pelo ouvido. Porque se tem muito fofoqueiro falando, quer ter muita gente. Nono mandamento: não cobiçar a mulher do próximo, e nem o homem da próxima. Para as piriguetes aí. Ô gente, fala para mim se vocês estão vendo isso ou não. Tem mulher que só procura homem casado. Elas não querem gente solteira, não. É o meu desafio. Eu vou conquistar ele. Eu vou provar que eu posso. Ô gente, cadê a palavra de Deus? Cadê a palavra de Deus? Não cobiçar a mulher do próximo, não cobiçar o homem da próxima. Você sabe que fulano de tal está namorando? Ah, padre, mas eu amo. Ou você espera o namoro terminar, ou você some. Você está sobrando na história aí. A pessoa já tem um compromisso. Casado então, meu filho, nem pensar. Como eles dizem, né? Mulher de amigo meu é homem. Mas cuidado pro seu lado homossexual, não falar mais alto, você pegar a mulher dele também. Cuidado.
Cuidado mesmo, porque está tendo cada coisa aí que é brincadeira. Teve um lugar aqui em Minas, sabe o que o casamento que ia acontecer foi cancelado? Porque o rapaz engravidou a moça. Aí já engravidou, vamos casar. Eu aconselho a não casar, porque no futuro, mas tudo bem, vamos casar. Só que o casamento foi cancelado, porque quando a moça estava de 4 meses preparando o casamento, a mãe dela apareceu grávida do noivo. Ô gente, onde que nós vamos parar, gente? E agora? Agora me explica. O filho, se eles tivessem casado, o neto é filho, como que é o negócio? O pai do menino é o esposo da irmã. É isso mesmo. Ele é sobrinho e filho. Como que é? Ele é neto. Que isso, gente? Você nem tá para saber o que vai acontecer nessa história. Ele é irmão. Ele é irmão da mulher do pai, do marido, né? Que isso, gente? Agora imagina a cabeça desses 2 meninos. Agora eu não sei o que eu vou falar. Eu não vou julgar não. Mas eu não sei quem é que tem mais falta de vergonha. Se é o rapaz ou se é a mãe. E a mãe não é viúva não, tem marido. Só que o marido estava viajando. E ela tentou provar que era do marido. Só que o marido provou com documento que ela não sabia e ele tinha feito vasectomia. E por que ele fez vasectomia? Porque ele tinha uma família na Bahia. Ah, gente, aí, não. Aí você vai me desculpar. A palavra de Deus, sumiu. O último mandamento: não cobiçar as coisas alheias. Qual que é o último? Querer o que pertence ao outro. Inveja, injustiça, trambique. Olha para cá. Está acontecendo isso aqui em Divinópolis, viu? Não adianta me xingar não que eu vou falar. Tem gente que está passando aperto financeiro e coloca a casa para vender, o carro para vender, a firma para vender. Tem um espertalhão que vive disso. Chega lá e fala assim: quer saber que você está apertado? Eu vim aqui para te ajudar, eu vou comprar sua casa no dinheiro. Quanto você quer na sua casa? A minha casa vale 150. Ele pega uma mala e fala assim: aqui eu te dou 80 no dinheiro. A pessoa desesperada, ela pega os 80. Gente, isso é roubo. Isso é cobiçar o bem do outro. Você está aproveitando da fragilidade do outro para passar a perna no outro. Apego ao dinheiro, consumismo. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está. Lucas 6,46. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Repita comigo: eu tenho que ser praticante da palavra e não mero ouvinte, para que eu não me engane e abra mão da bênção de Deus. Meu irmão, eu passei os 10 mandamentos, não é para julgar na sua cara o que você faz e o que você não faz, mas é para você se colocar na presença de Deus. Na presença de Deus. Há um quadro que me chamou a atenção, que eu vi na Europa. Não quero passar por isso não, mas quem sabe a gente vai passar. As pessoas que falecem na porta do céu, Jesus assim num trono ao longe, e um anjo grande segurando os 10 mandamentos assim, mostrando para a pessoa, e Deus assim para a pessoa. Quadro para você pensar. Eu devia ter tirado o retrato, nem lembrei. Eu fiquei impressionado com o quadro, que eu me coloquei no lugar daquele homem. Imagina você na porta do reino de Deus, Jesus assim para você, e o anjo mostrando os 10 mandamentos, e você lendo mandamento por mandamento, e sabendo se você foi ouvinte, ou se você praticou. Olha para cá, com isso eu encerro. Deus não está interessado
que você acerte sempre, que nós vamos errar, porque nós somos pecadores. Mas Deus quer saber as intenções do teu coração. Ele quer saber o que te move. Por que você faz aquilo que faz? Por que você diz aquilo que diz? Meu irmão, não duvide disso. Eu rezei muito para essa pregação. Deus usou a boca do padre para levar a você uma concepção de que você tem sido muitas vezes ouvinte e não tem praticado o que a Bíblia ordena. E esses mandamentos, eles vão te salvar ou eles vão te condenar. Sede praticantes da palavra e não mero ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Amém?